Você sabe que o Platão, ele, nas suas críticas à democracia... Você vê a diferença, desculpa para te interromper, a Tá. diferença. Eu cito Big Brother, Pondé cita Platão. Tá aqui o nível da discussão, a diferença do nível da discussão. Pode continuar com Platão. Mas tem tudo a ver com o que você está falando, bom. você vai ver. Que numa das críticas que o Platão faz à democracia, e não para dizer que a gente conheça nenhum regime melhor, mas o Platão tinha dúvidas sérias com relação à democracia, à experiência ateniense. A gente tem que entender que era uma experiência muito nova e tinha dado errado em Atenas, né? Alguns, inclusive, responsabilizaram a democracia pela derrota diante de Esparta, né? Então, assim, então o Platão ele dizia que a democracia era uma teatrocracia. Ele usava exatamente essa expressão, teatrocracia, no sentido de que a democracia é, em grande parte, uma farsa, né? Mas uma farsa retórica. Porque como você tem que convencer pessoas para você ganhar votos, né? Que era exatamente isso que existia, então a farsa era exposta. Todo mundo sabia que estava todo mundo mentindo o tempo todo. Então a gente pega esse comentário do Platão sobre o caráter farsesco da democracia. Quanto mais você expõe, mais você tem que mentir. Sim. Para ficar parecendo que, na verdade, não. Existe, de fato, ali um conjunto de valores em jogo, quando não existe porra nenhuma. Sim. Nesse universo. É uma questão de controle, né? Você quer controlar um pouco as suas narrativas. Você tem que conduzir ali para chegar num certo resultado. E aí, nesse caso, quando você extrapola do mundo político imediato para o mundo da mídia em relação a patrocínios, aí você tem... Se a Globo manda nisso aqui, então você vai precisar de alguém que trabalha para ela, e todo mundo sabe que quem trabalha para a Globo, se ela disser não dá entrevista. E a Globo redige pedidos de desculpas para os artistas, é um controle da percepção, né? Então, você entra naquele lugar, você vai ganhar, você vai ter exposição e tal, mas você vai ter ali um cercadinho, de novo a história do cercadinho em que você vai viver. E isso é um mundo de gente grande. Aqui, ó, o Cláudio pergunta: a vida pode ter sentido para um ateu? Óbvio que sim. Você não precisa da religiosidade para dar sentido para a pessoa. Você é ateu, Pondé? Sou ateu não praticante, Não como praticante, eu me defino. Assim... Não é defensor da ideia, mas se perguntar... Não pratico, Okay. Mas assim, eu acho, Rafinha, que isso também depende, talvez, da história de vida, um pouco da personalidade. Eu, até hoje, não experimentei na minha vida a necessidade de religião para ter sentido no meu dia a dia. Entendeu? Se você... um caso... Avião está caindo. É a hora que os ateus dão aquela fraquejada, tipo, bom, se existir, vamos orar aqui. Você tá diante do desespero. Você tá tomando de 10-0, certo? 7-1, tá 7-1. O famoso 7-1. Mas aí não vale como argumento, né? Sim. Porque aí o cara tá num cagaço, né? Isso. E aí é o desespero, né? Então acho que nem Deus leva em conta essa oração, né? Aqui é interessante, junto com as perguntas do Fábio Arcanjo, que pergunta: os evangélicos na política brasileira contribuíram para piorar o país ou para melhorar? A discussão a respeito do Estado e a participação... imagens muito, muito grotescas até em CPIs, os caras orando de mão dada, uma coisa dentro do próprio Congresso, mas ao mesmo tempo também manifestando sua fé. Você acha que isso atrapalha na evolução do país? Eu acho que o Brasil tem tanto problema de disfuncionalidade no Estado e na sociedade, na elite, na distribuição de riqueza, que eu não acredito que dê para dizer que os evangélicos per si são um problema a mais. É claro que há um certo olhar de mal-estar com a ideia de, dentro da máquina do Estado, alguém rezar. Como uma CPI, você está dentro da máquina do Estado, né? Então, com alguém rezar dentro da máquina do Estado, porque o Estado é constitucionalmente laico, apesar de evocar Deus. Então, assim, isso parece que na CPI o cara devia ir no quarto escondido e rezar, mas que isso não aparecesse como dentro, né? Sim. Então, do ponto de vista da discussão teórica política,
é uma ação fora do lugar. E como normalmente são os evangélicos que fazem, porque eles gostam de ficar mostrando que eles têm fé, né? Faz parte do negócio mostrar que tem fé. Então parece também porque eles cresceram. O Brasil era um país de uma maioria católica gigantesca, paquidérmica, sem a Igreja Católica vem tomando um pau dos evangélicos aqui no Brasil, gigantesco em termos numéricos. Depois de séculos, o Vaticano descobriu que tinha um papa pelo menos argentino, Sim. né? Porque se ele só põe europeu, o Vaticano é um grupo de europeus cercados por europeus de todos os lados, se bem que a Europa não está tão europeia assim nesse sentido, mas Sim. nas grandes cidades. Então, eu tenho a impressão que há uma certa resistência em relação aos evangélicos. Uma coisa tipo, como se o evangélico fosse o novo rico, sabe? O cara que acabou de entrar no Clube X, nos Jardins, Sim. e nunca frequentava aquele clube. Então, que cara não sabe comer com garfo isso. e faca, sabe? Agora, do ponto de vista teórico... Chega com Camaro amarelo no esse restaurante. tipo de coisa fazendo barulho, né? E agora, do ponto de vista da teoria do Estado laico, de fato, não devia se rezar. Agora, eu não acho que os evangélicos... Eu não acho que dê para dizer que os evangélicos são o maior problema do Brasil. O Brasil tem muito problema. Assim como existe muito evangélico, que é gente que trabalha, que tem família, que cuida de coisa, que faz... Sabe? Que não é problema. Então, pegar os evangélicos como um todo e dizer que os evangélicos são um problema, talvez você esteja pensando em alguns pastores evangélicos especiais que geram problema. Talvez... talvez não especificamente os políticos que representam movimentos religiosos e tal, mas a discussão, muitas vezes discussões de política pública, ela cai em cima da religião, seja por causa das drogas, e aí eu acho que as fronteiras elas ficam um pouco complicadas, né? A questão do aborto, são questões que passam pela religião, que muitas vezes podem ser consideradas por questões de política pública, assim. E aí as fronteiras elas ficam mais complicadas, né? Porque eu entendo o político evangélico defender os seus interesses. Agora, quando a gente começa a discutir, aí a vida começa aqui ou começa ali, passa por Deus em algum momento essa discussão. Passa, inclusive quanto menos capaz é o Estado de fazer a sua função, mais a religião consegue fazer a função. E aí, inclusive, é uma das chaves dos evangélicos. Os evangélicos operam com franchise, praticamente, certo? São super ágeis em termos de business. É um Starbucks da... É um Starbucks de Jesus, da fé, né? Da fé. Então, assim, o resultado é que, muitas vezes, o Estado não consegue fazer o trabalho de política pública junto às populações vulneráveis, como se fala. Mas aquele bairro tem uma igreja. Tem. E aquela igreja se transforma no programa de final de semana. E aquela igreja faz com que os filhos se encontrem. E aquela igreja faz com que os filhos namorem. E aquela igreja faz com que as crianças fiquem longe das drogas. Certo? E aí a igreja emplaca. Ela promete entregar Jesus e ela entrega. E aí o Estado, que inclusive é disfuncional, então ele não consegue chegar lá e dizer, peraí, então, essa discussão aqui essa discussão do aborto ou a discussão do sexo, eu lembro que eu escrevi uma coluna alguns anos atrás sobre a Damares e que deu um pau danado. E claro, a Folha colocou na primeira página um trecho da coluna, porque a Folha gosta de sangue. E quem trabalha na Folha normalmente gosta de sangue, né? Então, assim... E aí, era uma coluna em que eu dizia que a Damares tinha razão. A Folha. Certo? Que é mais aqui... Vamos foder o Pondé aqui. Bota esse negócio. Assim, porque a gente gosta de sangue, né, na Folha. Então, assim... Aí, eu dizia, em algum momento da coluna, que a Damares tinha razão, né? Tinha razão no sentido de que as famílias deveriam proteger as suas filhas de um sexo precoce. E devem mesmo. Porque você tem meninas de 14, 15 anos com filho. Fazendo sexo. Sim. Certo? E ela tem um filho com 15 e vai ter outro com 17. Certo? E se as famílias que dificilmente conseguem fazer esse trabalho, às vezes as igrejas conseguem, fazer uma contenção desse tipo de prática, que é necessário que se faça. E aí, é claro que eu escrevi a Damares tem razão, justamente para gerar pau, né? Porque o que eu estava querendo dizer era o seguinte, olha, todo mundo muito bonitinho, com sua vida secularizada bonitinha, com suas opiniões seguras, indo nas suas pizzarias da Zona Oeste, certo? Agora,
As meninas de 15 anos, 14, estão ficando grávidas e ficam mesmo. E se não tiver pai e mãe, ou pelo menos mãe que fica olhando, se não tiver alguém, um adulto que olhe, ela vai engravidar e vai ter 3 filhos até 20 anos. E isso acontece no Brasil todo dia. Sim. Sim, total. Mas então fica essa zona, fica uma zona em que a religião não devia estar presente, mas a religião está. E à medida que a religião está presente, ela influencia no voto. Claro. E aí influencia na política pública. Por um custo muito baixo, se você parar para pensar. É um custo muito baixo para o fiel. Eu vi uma entrevista muito baixo. Quer dizer, a igreja coloca a tua vida no lugar, faz com que você não tenha 2, 3 filhos a mais, ou seja, organiza as tuas finanças indiretamente e te cobra 10% disso. Eu vi há muito tempo atrás uma entrevista do Edir Macedo falando a questão do dízimo. 10%, porra, tinha 10% das pessoas, que absurdo. E ele fala uma coisa que, porra, te faz olhar a questão de outra forma. Só um pouquinho, 10% você acha muito? Deixa eu falar uma coisa. Eu pego esse sujeito desempregado, batia na mulher, alcoólatra, os filhos desacreditados no mundo das drogas, porque como o pai não trabalha, está em casa mesmo, não tem como cuidar da família, a mãe desesperada fazendo 2, 3 empregos para poder botar algum dinheiro dentro de casa. Eu pego esse cara, consigo um emprego para ele, ou pelo menos boto a vida dele no lugar, a ponto dele conseguir botar uma roupa para ir para uma entrevista. Esse cara melhora de vida, a situação na casa melhora, os filhos voltam. Eu tiro 10% disso? Você acha que eu tô cobrando caro? Porra, se não fosse por isso, o cara tava morto. Eu tiro 10% do sucesso desse cara, porque muitas vezes ele também é um cara que tá mal do emprego, que não precisa estar na desgraça. É um cara que tá mal do emprego, meio desacreditado. Eu vou lá dar uma injeção de autoestima nesse cara que ele chega, melhora de emprego, quer dizer... Então, assim, é uma visão muito... Essa crítica de longe, falar que a igreja é o grande vilão e que rouba o dinheiro, é patética, é muito simplista. É exatamente isso. E isso é interessante. Eu, inclusive, cheguei a fazer discussões dessas em sala de aula, né? Usar argumentos exatamente esses que você acabou de citar. Por quê? Porque é interessante falar isso, principalmente para quem lá vai ser, sei lá, um jornalista, quando crescer, na faculdade, né, e pretende ser jornalista, que gasta uma puta grana na análise, certo? Faz uma puta grana na análise e dá problema para os pais, e às vezes o analista fala e aí o cara fica sensibilizado porque o analista viu o que ele falou. É claro que isso é um estereótipo. Nas redes sociais a gente tem que fazer sempre reparos, né? Porque a semântica é de uma pobreza gigantesca, né? Então, assim, e no entanto, na igreja... acontece exatamente isso. Quer dizer, se você fizer a conta, provavelmente está saindo mais barato. Porra, você ganha amigo, ganha cidadania. Ganha uma comunidade. Você ganha uma comunidade. Que se preocupa com você. Exatamente. Você ganha o que fazer todo dia à noite. Essa coisa de parar de bater na mulher, ter emprego, parar de beber e a família começar a funcionar. Em troca, você vive de acordo com aquela regra. Claro. Então, eu acho que um dos grandes equívocos do pensamento acerca das coisas é normalmente achar que a gente consegue mais do que a gente consegue.